Você já viu aquela história, aquelas conversas, né? Aquelas historinhas que a gente ouve falando que pessoas que nós acostumamos com as coisas corriqueiras da nossa vida, com as cadeias, com as prisões emocionais, né? Acostumamos. Porque muitas vezes Deus quer tá nos livrando de coisas e a gente está insistindo, não é verdade? Né? Exemplo, está num trabalho e está ali vários anos naquele trabalho teu. E de repente você foi mandado embora, né? Não deu mais certo, foi mandado embora. Teve que cortar o número de funcionários, você estava na lista, né? De ser mandado embora. E você muitas vezes fala, puxa, fica frustrado, fica mal, né? Mas eu quero dizer assim que nem toda aparência do mal, no primeiro momento, é mal. Nem toda. Porque às vezes a frustração vai te levar a um outro lugar. Nesse caso do trabalho, né? Você vai conseguir para estar num outro nível, tá num outro lugar que Deus preparou o melhor para você. É igual de um relacionamento de um namoro, né? De repente a pessoa, o outro diz não para você, não quer mais, diz não. Mas você está tão acostumado com aquela pessoa, naquele namoro, daquela pessoa ali, e você fica completamente frustrada, decepcionada, porque Deus não agiu, porque Deus não tá, porque Deus permitiu isso, né? Fica aquela lamúria ali, querendo continuar, mas Deus está te livrando, muitas vezes, te livrando daquela situação, você está insistindo com aquilo. Porque Deus tem algo melhor, Deus sabe o que é o melhor. Então, tudo que é aparência do mal no primeiro momento em nossas vidas, muitas vezes não é mal. Muitas vezes essa frustração é porque tem algo melhor à frente, né? Tem uma história assim que diz assim, que tinha os prisioneiros que ficaram presos numa caverna de escuridão por vários e vários anos. E depois, quando eles foram libertos, eles tiveram que sair, né, à luz do sol. Aquilo feriu os olhos deles. Aquele primeiro momento que aquela luz era tão claro que feriu os seus olhos. E eles retornaram àquela caverna, voltaram de novo a ficar dentro daquela caverna porque estava doendo os seus olhos. Assim também somos nós. Muitas vezes voltamos o que é familiar, voltamos às prisões, voltamos às dores, às doenças, aos vícios emocionais, né? Voltamos porque o primeiro momento, a luz da verdade, né? Nos fere tanto, aquela iluminação, nossos olhos não estão acostumados. Nosso corpo não está acostumado, né? Não está acostumado com a liberdade, não está acostumado de ter uma vida feliz, alegre, com gratidão, com regozijo, com confiança, com segurança. Aí às vezes você quer voltar àquelas cadeias, porque aquilo é familiar, as cadeias eram familiar, a depressão, a tristeza, a angústia, né? O desespero, a doença, as trevas. As trevas eram familiar. Olha, né? Quantas vezes é para a gente questionar o que nas nossas vidas tem sido familiar, o que nos tem sido familiar, né? Qual cadeia, em qual área das nossas vidas tem sido familiar aquela situação. E Deus está sendo frustrado naquele momento, frustrado, e Deus está querendo te livrar para que você enxergue a liberdade, enxergue algo novo, veja algo novo, né? No primeiro momento, né, essa luz, essa liberdade te fere os teus olhos, fere, porque você não está acostumado, mas é bem melhor, com certeza, essa liberdade. Dá mais um tempinho, né? Espere mais um pouco que você vai ver quanto é bem melhor. Lembra que o povo lá no deserto,
quando Deus os tirou do Egito, foram para o deserto, né? Deus deu maná para eles, né? Deus todos os dias vinha o maná fresco, o alimento fresco para eles. Mas chegou um certo tempo, eles começaram a reclamar desse maná, né? E dizer que queriam as cebolas do Egito, queriam os pepinos, os melões, né? Lá do Egito, que onde eles eram escravos. Escravos, eles estavam acostumados com aquele tipo de alimentação, acostumados com aquela vida. E eles queriam retornar lá, sendo que todos os dias eles tinham alimento fresco, o pão, né? O alimento sólido ali que Deus estava dando para eles, né? E eles queriam retornar. Assim também, muitas vezes, estamos nós. Muitas vezes queremos retornar ao antigo, retornar daquilo que Deus já nos livrou, Tem pessoas que acostumam até com as notícias ruins, né? O que? Eu quero dizer assim, o que nós temos alimentado, né? Porque as pessoas às vezes alimentam com notícias ruins, né? Os jornais, aquilo que está transmitindo, alimenta com a situação do mundo, né? O que está acontecendo, as catástrofes, as destruições, né? Aquilo que o mundo está dando de notícia ruim, a pessoa costuma tanto. É o alimento dela, aquela tipo de notícia, aquele tipo de vida, né, que se apresenta a ela. Não está ouvindo as boas notícias do pão da vida, né? Do pão da vida, da palavra de Deus, das boas notícias, daquilo que Deus tem, né? A gente acostuma, tudo é costume. Costume se torna familiar. Isso que eu quero dizer. Tudo se torna familiar. Seja em qual área da sua vida. Tudo vai se tornando corriqueiro, fazendo parte da sua vida. Sendo que não é parte da sua vida. É o que você aprendeu, né, com o dia a dia, acostumou, o seu corpo acostumou, o seu cérebro acostumou, porque foram criadas redes neurais, isso são só redes neurais, né, no nosso cérebro. É um caminho que você fez ali, uma cadeia neurológica que foi feito de pensamento, sentimentos, ações, sensações que se reúnem, né, numa cadeia ali e todo dia se repete, fortalece e vira algo familiar, vira algo corriqueiro, que faz parte da sua vida. Faz parte. Aí se acostuma, como aqueles prisioneiros na caverna que retornaram à caverna, voltaram de novo, as pessoas estavam livres e já foram detectados livres, né? Deram liberdade para eles, mas eles retornaram à caverna, porque era o costumeiro, era o familiar, estava acostumado com a escuridão, né? Com que escuridão nós temos acostumado? Com que tipo de escuridão? Em que área das nossas vidas? Espiritual? Qual o seu alimento você tem se alimentado todos os dias no seu espírito? Qual é a palavra? Qual é a notícia? Qual é a consciência que tem te alimentado no seu dia a dia? É o emocional? As emoções? Né? As emoções com baixa frequência? O que tem alimentado as suas emoções? O mental? Aquilo que você imagina? Os pensamentos que vêm, que é do passado? O que tem te alimentado no seu mental, no seu físico? O que tem alimentado no seu físico, no seu corpo? Qual tem sido o alimento que você tem dado para ele? Que você está acostumado ali, que tem sido corriqueiro, familiar? No que você tem se alimentado? Né? Profissionalmente também, qual tem sido o seu alimento? Você tem acostumado com aquilo que você já tem?
profissionalmente, né? Ou Deus já tem te mostrado algo novo para você acrescentar, para você desenvolver, para você abrir espaço para o novo, né? Em qualquer área. Qual tem sido o seu alimento? Ou qual tem sido a sua cadeia, a sua prisão, a sua escuridão que você tem acostumado a estar? É isso que Deus nos convida nesse dia, nos convida nesse momento para a gente examinar qual a área, qual aspecto da nossa vida tem sido familiar que a gente tem alimentado, sendo que lá fora tem um espaço maior, a liberdade, algo novo, algo, né, no momento que não faz parte do seu conhecido, mas te abre espaço para o novo. Ok? É isso que eu queria estar trazendo hoje para a gente estar abrindo o nosso olhar. Ok? Um beijo no coração e até!